Alô! Tá começando aqui mais uma Cava Live. Vamos começar como sempre perguntando se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se vocês gostam do que vem, tá? Me avisa aí. Pode falar no chat. Eu tô aqui tentando ler todas as mensagens. Pasquale tá aqui já, Sadi Marcelo, Lucas Souza, Anderson Evaldi. Temos membro novo aqui no canal. Cadê? Já falo já. Enfim. Estão me ouvindo aí? Ótimo, áudio e vídeo, tudo certo. Então vou abrir para o nosso convidado. Antes, deixa eu falar um pouco do nosso convidado. Jerry Fisk é uma estrela em nível mundial, é considerado por muitos o melhor cuteleiro do mundo. Para quem não sabe o que é cuteleiro, são aqueles caras que fazem facas, coisa que nós adoramos pouco, né? Enfim, é um cara muito renomado. Foi inclusive um dos professores do Ricardo Vilar. É um grande amigo, uma pessoa que eu tenho como um amigo mesmo. Obviamente, como ele fala inglês, ele está nos Estados Unidos. O Vilar vai ser o nosso intérprete para quem não fala inglês aqui, tá bom? Qual que é a ideia de hoje? Entender um pouco o que é uma faca de excelência, conhecer um pouco da história do Jerry e falar um pouco sobre uma universidade de cutelaria que eles estão montando lá e que eu quero entender também junto com vocês, tá? Então, se vocês forem mandar perguntas, por favor, mandem relacionadas a esse tema. Deixa eu abrir aqui os dois, vamos ver aqui. Estão me ouvindo aí? Ó, Opa! Pra quem não sabe, o Vilar é o cara de camisa preta, que parece o Raul Gil. E o Jerry tá de camisa verde. que parece o Willie Nelson. Que parece o Willie Nelson. Boa, boa. Hey, Jerry, nice to meet you. Nice to take you here. Thank you very much. I miss you, my friend. I will speak in Portuguese and Vilar will translate for us, okay? He just said you are ugly. He's been talking to my mother again. Você tem conversado muito com a mãe dele para chamar ele de feio. Ele tá escutando ou tá só você com o fone? Ele tá me escutando também. Não, estamos sem fone, ele tá te ouvindo. Tá Tudo isso que você falou, eu traduzi, dizendo que você chamou ele de feio. Eu entendi. Aí ele falou que você tem conversado muito com a mãe dele. Boa. Bom, queria começar entendendo um pouco da história do Jerry, explicando para o pessoal como é que ele começou com esse negócio de fazer faca e como é que a carreira evoluiu para esse nível. Okay, how did you start with the knife? How did the knife come into your life? Then you decided to say, okay, I'm gonna be a professional knife maker, and I'm gonna bring to that level, or that level happen in your life. So how did you manage that? When I first began to make the knife, I was 10 years old, and my school, we had a trip to the James Black shop. Oh, really? In Washington, Arkansas. Okay. And so there was a man in there with a hammer. There was fire, there was noise, there was dirt, everything my mama said not to do. Então, quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi com a escola fazer... I've never thought you went to this school. Okay. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele decidiu... Ele com a escola, ele foi fazer uma excursão para a oficina do James Black em Washington, aqui no Arkansas. Para quem não sabe, o James Black foi o cara que forjou a faca do Gene Bowie, que é o herói norte-americano, que morreu no Álamo e tudo mais. E que hoje nós somos instrutores lá nessa escola, então olha que legal. Então, quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi para essa excursão, e nessa excursão tinha um cara lá com uma marreta, forjando, tinha fogo, tinha poeira, tinha sujeira, tudo aquilo que a mãe dele falou para ele nunca fazer. E ele gostou da história. So you liked that? I liked that a lot. And so there was an old man that would sit on the side of the highway with a table with blacksmith-made knives. And so when we would go by, my parents would let me stay there and watch him. And they would go eat. I would do without food so I could watch that old man sell his knives. And so they were always in my head. And so when I got out of high school,
I started learning to try to make them, and they were so ugly. I got $8 a piece for my Ok. knife. Então, tinha um cara vendendo umas facas do outro lado da rua, que ele era um blacksmith, né? Um fazedor, um bladesmith. Ele fazia facas, né? Um smith é um forjador, para quem não sabe, tá? Então, ele forjava facas e o cara vendia. Então, ele ficou assistindo aquele cara com aquelas facas na mesa e vendendo aquelas facas. E ele falou, puxa vida, eu gostaria de ter isso daí. Ele foi perseguindo esse sonho. Quando ele foi para high school, que seria o colegial, ou qual é o nome que dá hoje em dia, Celso? Eu não sei. Acho que é isso mesmo. Eu também sou da sua idade, meu filho. Eu também não lembro mais. Para mim é... Não. Mas tudo bem. Aí, é verdade, você é mais velho. Aí o que acontece? Ele pegou e começou a vender as facas dele. Elas eram tão feias, ele falou que ele vendia as facas dele por $8. $8. Yes, And I always try to make sure I tell people who are wanting to learn to make knives that I only got $8 for mine. Not because of the price, but the point is, you do not have to be good to start. You just have to start. Yeah. When with time, you get better. So, Perfect. Então, ele fala para todo mundo que quer começar as suas facas que ele começava com $8 e que você não tem que ser bom para começar. Você tem que começar. E aí, claro, com a prática, com situações, você vai se tornar bom. Mas primeiro, so for you, the most important step is to start. Is to start. You don't need to have fancy machines. You don't need to just start. So just start. Use what you have, and use what little. If you make $2, good. Use that $2. Buy you something else to work on a second time, over and over and over. It's like washing your hair. Rinse and repeat. Ok. Você não precisa ganhar muito, você não precisa ter coisas muito chiques para você começar, você começa com o que você tem. Se você ganhar $2 por essa, você vai pegar esses $2, vai investir naquilo que você está fazendo e vai continuar fazendo. So you're receiving at least $2 or $8 or whatever it is to learn. People are paying you to learn. So, yes. Então essa situação de você começar com pouco, você as pessoas vão estar pagando para que você comece. Então, essa é a situação. Ele falou, é igual lavar a cabeça. Põe o creme rinse e repete. Vai passando, vai fazendo sempre a mesma coisa. Bom, o Lucas Souza aqui falou que high school é ensino médio mesmo. Só para quem ficou na dúvida médio. Aí. Bom, é que eu não sei como é que chama hoje. Eu chamava de colegial na época. Na minha época era colegial também. Falando nisso, falando em idade, com quantos anos está o Jerry hoje, se me permite a indiscrição? Can he ask how old are you today? How young are you today? I'm not young, I'm old. 67. 67, então ele começou com 10, ele está com 57 de carreira. How many years of your career? So how long are you making knives for a living? Since 10? For a living since 1987. Ah, tá. De 87 para viver, tá vivendo disso, but you started to make before that. Oh yes. Much before that. So if you started with 10 years old, at least interested on it, so we can say you have at least 50. Yes, because after my visit to watch the man when I was 10, then I went home and made my first knife out of wood and stabbed one of my brothers. Mama whooped me, and yes. Então, depois daquela viagem que ele foi lá visitar Washington, ele tinha 10 anos de idade, ele voltou para casa e fez uma faca de madeira. E esfaqueou o irmão dele com a faca de madeira. Claro, é o que as crianças fazem. E a mãe dele encheu ele de bolacha. E ele falou, é isso que eu quero ser. E aí ele começou uma vida boa. It was a good life. So you learned. Yes. I'm a slow learner, though. Legal. Mas voltando lá para 87, quando ele começou a viver de faca, ele lembra a primeira faca que ele vendeu, né? Não essa de comecinho, é de 87, que ele falou, cara, essa eu consegui ganhar um dinheirinho, acho que dá para viver disso. Essas são histórias bem legais, cara. So, do you remember in about 87 when you first sold your knife? Do you remember one knife, and so you started to say, okay, I make a little money with that. I will. So,
tell us The most expensive knife I made in 1987 was $300. That was my most expensive. So I built my first shop for $300. And so I was full time. Ele vendeu a sua primeira faca, a mais cara que ele vendeu, lá em 87, foi de $300, o que já era dinheiro até razoável. $300 for that, it was expensive now. It's a good price. At the time. That time. Eu quero comprar a faca dele por $300, tá fechado. Oh, he wanna buy one of yours for $300 now. We'll talk. Okay. Small payments of 300. About 300 payments of 300. But it's a good thing also to remind people. 2 years ago, a customer called me and asked where his knives were. And I says, what knives? He says, well, I have the letter. I will travel to you and show you the letter. I had took an order for 5 hunting knives at $300 a piece. This was 2 years ago. And so I told him, I will give you $2,000 just to forget the order. And so, no. So I had to make him. But you forgot that? Yes. You never made the knives. I never made the knives. And so okay, it's a long story, but we can translate that shit happens. Yes, yeah. But you always have to keep your word. Yeah. I wrote on there $300. How long was how old was the letter? 2 years. Oh no, the letter. From 87. Ok, então ele encontrou chegou um cara 2 anos atrás, mais ou menos, e o cara tinha uma carta dele falando que ele faria as facas por $300. $300 cada, 5 facas de caça. Ele falou, eu pago $2.000 para você esquecer a ordem. E ele falou, a encomenda. E o cara falou, não. Então ele manteve a palavra dele de 87, porque ele nunca tinha feito aquelas facas, e que ele recebeu aquela encomenda e ele esqueceu daquilo, ele nunca tinha feito, e não sei quantos anos depois aparece o cara com aquilo, então ele manteve a palavra. Então, sempre mantenha a sua palavra para o seu cliente. So, keep your word is probably a really important thing on the business. Those knives would sell at that day I had to make those. That was $16,500 worth of knives. It was a bad loss, but you must keep your word. It's 16,000 and 16,500 is what they would sell for. $16.500 seria o valor das facas hoje, né? Imagina. For each one? No, for the for five. Ok. Então as 5 facas juntariam $16.500 e o cara pagou ele manter a $1.500. palavra dele por 1.500, 5 facas de 300. 1.500? Ok, por 1.500. Quer dizer, ele ganhou menos de 10% do que valeria hoje, né? Show. Mas manteve a palavra. Isso é mais And importante. a happy customer. And a happy customer. Manteve a palavra e um consumidor bem feliz até, né? Opa. E me diz uma coisa, pro Jerry, o que uma faca de excelência precisa ter? O que é uma faca de excelência? O que é uma faca de um bladesmith? O que é uma faca para se vender, uma faca artesanal de primeiríssima? Okay, what is a high-level custom knife? Okay, what is we call the excellence or that it's the beauty. So what does it need to have? So what's the difference? The design, the materials used, but the design is the most important thing. I remember a knife that Larry Fagan made in 1989, carbon steel. Just a plain white ivory handle, the most beautiful knife, carbon steel knife. I remember that knife from '89. It was, but the lines, the design was graceful. As linhas, o desenho, ele lembra de uma que o Ferguson? Fagan, sorry. Que o Fagan fez, e é uma faca de aço carbono. E as linhas, a faca, ele lembra dessa faca até hoje, tinha um marfim no cabo, e ele então assim, os materiais importam, mas o design e as linhas dessa faca fazem que ele lembre dessa faca aí praticamente
quase 30, 40 anos depois, né, da faca. Ele ainda lembra por causa dos desenhos e das linhas das facas. Então, o design é, de repente, o mais importante. Deixa eu perguntar uma coisa. O Jerry tem uma noção média, claro que não vai ter uma noção exata, de quantas facas ele já fez até hoje, desde 87, e qual foi a que mais marcou ele? Do you have any idea about how many knives have you made since 87? And if you have any ideas, which one did you remember best or you like it best on all of those knives? Is one that you really have anyone that you consider special? I guess really one, because it had a layer of steel for every man, woman, child in America. So it had over 320 million layers in the Damascus. Wow. So that one probably stands out. Lawyers on Damascus? You need to use them, yes. Eu fiz uma brincadeira com ele, porque layers são camadas e lawyers são advogados. Então, ele fez uma faca que tinha uma camada para cada habitante norte-americano. Então, could you say the number again? Over 320 million layers. 320 milhões de camadas. Obviamente, essas camadas, it's obviously, you're gonna fold that, but it's gonna be so thin. So you need to add more material and things. Correct. So essas camadas, conforme ele vai dobrando, para quem não sabe, pessoal, o aço damasco, explain a little bit the Damascus, Sure. é feito de camadas de aço, esses aços são dobrados sobre ele mesmos. Então imagina que eu tenho 10 camadas, quando eu cortar o meio e dobrar, eu vou ter 20. Quando eu cortar o meio e dobrar, eu tenho 40 e assim por diante. Então ele foi dobrando, e obviamente ele vai tendo que colocar mais material no meio para poder chegar a esse número de camadas, porque senão o próprio material ele vai se misturando, ele fica tão fino, e ele fica uma camada, just a gray mass. So you need to add more material to have the contrasting between those. Correct. Então ele precisou adicionar mais materiais e outros materiais para ter contraste entre eles, mas é uma das facas que ele lembra, e ele fez essa faca para comemorar realmente de toda a população norte-americana. Show de bola. Deixa eu mandar um abraço aqui para 2 membros do canal, o Tático Ferreira, o Felipe 234, que estão aqui. Obrigado por serem membros. Daqui a pouco a gente vai ver umas perguntas aqui do pessoal que está mandando. A última vez que eu falei com o Jerry, ele estava fazendo algumas facas históricas com aço do World Trade Center ou de alguma data importante dos Estados Unidos. Como é que começou essa história? Como é que está isso? Quais as facas que ele tem feito com esse material? E como ele teve essa ideia? Fiz um monte de pergunta que é para te ferrar logo. É uma delícia, O cara tá tentando lembrar a primeira pergunta que eu fiz. Like a gun, machine gun. Yes. Okay, that idea to bring a special material, historical material to your knives, and then you made for World Trade Center, State of Liberty, and George Washington wood. George Washington, pessoal, é considerado o pai da América, né? E ele tem madeira de one tree that George Washington has planted. Ele tem madeira de uma árvore que George Washington plantou. Isso é documentado, tá, pessoal? Não é claro. que ele sai inventando de onde vem esse material, não. Existem algumas empresas de leilão e tudo mais que você compra esses materiais históricos e isso vem certificado, né? You have a certification, you have a paper that certificates that it's a natural material. So how did you have this idea to start to bring this kind of historical things to your ugly knives? Oh, you had seen them then. Okay. Eu falei que as facas dele são... Como que ele trouxe essa ideia para facas muito feias que ele faz? É só uma brincadeira. Where's Frankie from? Maristela. Maristela. I was looking for wood from Maristela, but it's difficult to find. Maristela é uma cidade gigantesca no interior de São Paulo. Ela tem uma parada de ônibus e o ônibus provavelmente não para lá. Okay. A gente tem um amigo muito bacana de lá de Maristela, por isso ele menciona. All knives tell a story. So, but it helps if it can tell a larger story. And the good thing is when a knife goes on the second market for whatever reason, now it can be sold to a person who wants to use a knife or collect it for art
or a person that loves history. It greatly increases the value of it later for the collector. Ok. Então o que acontece? A faca, toda faca conta uma história, traz uma história. E você pode fazer essa história ainda maior. Então por isso ele começou a adicionar essas situações. E isso vai, a partir do momento quando ele faz essa faca, ele vende essa faca pode ir para o mercado que eles chamam de o colecionador vai vender essa faca, ou vai ter um mercado paralelo por trás da primeira venda, né? E aí ele pode pegar pessoas que vão simplesmente gostar de usar a faca, ou pessoas que são colecionadores de arte, ou pessoas que são colecionadores de história. Então ele amplia muito mais o mercado dele, além de trazer a história e gerar uma situação para a cutelaria. Ô Celso, deixa eu sugerir aqui uma pergunta, eu não sei se o público conhece, se o público sabe. Esse cara, ele you are the only knife maker considered the national living treasure. Ele é o único cuteleiro nos Estados Unidos considerado tesouro nacional norte-americano. Eu até falei isso no começo. I will be buried treasure. Fala. Ele falou o seguinte, que hoje ele é considerado tesouro vivo, né, dos Estados Unidos, e que quando ele morrer, ele vai ser considerado um tesouro enterrado. Boa. A gente faz um mapa e faz uma gincana. Mas explica... We're gonna make an axe. Yes, they clean me once a year, you know. Explica a importância. Eu falei disso no começo e falei também na descrição da live, mas explica um pouco o que é isso. Could you explain a little bit what is that? That it's a award that you received, so you apply for that. Você aplica para ser um deles. Como é que você chega a esse nível? The governor of your state. O governador do seu estado is the one that nominates you for it. So all 50 states are competing to see who can get one in there. Então, o governador do seu estado que nomeia você para você ser levado a it's a art council Então tem uma comissão de artes dos 50 estados e os 50 estados estão competindo para trazer uma pessoa mais artística daquele estado, né? E ele foi nominado para ser um desses competidores através do Arkansas. E aí ele acabou ganhando. How long ago? Oh, I don't know, 1999, I think. Em 99. Yes. 1999, ele foi. A maioria do pessoal do público aí do Celso não tinha nem nascido nessa idade. Nem eu também não tinha nascido. Eu nasci em 2002. Não, só a orelha esquerda do Celso tinha nascido, ele não. Escuta, mas eu quero falar mais um pouquinho do assunto daquelas facas históricas. Qual foi a que ele acha mais importante dessas históricas? Para ele descrever um pouco como ele fez, ele pegou o material, como ele misturou, como ele usou, como foi esse blend. Could you describe a little bit one of that important knives that you made with historical materials? So how did you make those? Did you get the steel and then you put the steel on the Damascus, or you work it on the handle? And which one of those knives, which one do you like the best? Or do you consider is the most important? Yeah, it doesn't make a difference. Não faz diferença qual deles. Whatever that person who is connected to it. I've had what originally got me started wanting to do historical. I kept having people, can you please make a knife from this post that was on my grandfather's farm? Or this was the metal that was on my grandfather's truck. Can you please use it for a knife? Because I want to use it every day, and I want to remember my grandfather every time I use it. Knives tell a story. The more you can do that, the better relationship that person has with the knife. Então, de novo, as facas trazem uma história e ele começou também com essa ideia que as pessoas traziam para ele pedaços de aço, pedaços de coisas antigas da fazenda, daquela carroça ou de alguma parte de metal, de alguma coisa que eles tinham na fazenda. Isso me lembra a fazenda do meu avô e tudo mais. Você pode adicionar isso na faca e para aquela pessoa aquilo tem uma importância muito grande. Então isso traz e a pessoa se torna conectada com o seu passado através dessa faca, com seus antepassados também. Então nessa situação foi quando ele começou a fazer. Então para ele não faz diferença, de repente vai fazer diferença para a pessoa que vai ter a faca. A melhor situação. A ideia...
You can talk. It's your interview. You go ahead. I talked to a man last year. I made a knife for him 25 years ago. His son died when the child was 10. So he gave me part of the bicycle the child rode and had me forge that into his blade into the Damascus. And all these years, he takes it out every year and hunting with it. So he says my son still goes hunting with me. That's an important Olha thing. que legal. Ele fez uma faca para um cliente 25 anos atrás. E o filho do cliente morreu quando o garoto tinha 10 anos de idade. E aí ele pegou pegou um pedaço da bicicleta e pediu para ele fazer essa faca com um pedaço da bicicleta. E um eixo. E o Fisk fez essa faca. E por 25 anos esse pai vai caçar. E aqui é muito comum, tá, pessoal? O pessoal ir caçar, é muito comum a família ir junto, vai abrir a temporada de caça. Então, não é uma agressão ao meio ambiente, muito pelo contrário. Não, fica tranquilo que aqui o público do canal não tem nenhum Nutella, aqui é tudo raiz. Manda pau. Tá. Não, mas tem que explicar, porque já viu, claro, né? Claro. Mimimi então, aí o que acontece? Todo ano o cara vai caçar e leva essa faca, e para o filho dele tá junto com ele, ali naquela situação, porque ele sempre leva a faca na caçada. Então é uma história bem bacana. Isso a ideia de fazer facas com materiais que estão, de certa forma, emocionalmente ligados à pessoa ou historicamente importantes é incrível, uma ideia sensacional, não só do ponto de vista de faca, mas também do ponto de vista de marketing, né? É uma ideia incrível. It's a very, very amazing idea. It's really nice, this idea, because it's not only because it's emotional connected to the person, but also for the marketing. Yes. As a knife maker, Yes. You're gonna connect that. You're gonna have that. And every maker could do this. E todo cuteleiro pode fazer isso. Claro. Eu queria que você traduzisse uma coisa para ele. Eu tenho duas coisas para te falar. The book is on the table. Há 4 anos I know that one. I know that one. Há 4 anos atrás eu pisei num prego e eu tenho $300. Traduz para ele, Vai por no favor. médico e paga uma coisa antitétana, velho. Traduz para ele aí. Vamos ver se ele entende a ideia. 4 years ago, he stepped on a nail, and he stepped on a nail, and he has $300 now. What? $300. He stepped on a nail. Yes, but he wants me to give him $300 for a nail. Você tá querendo vender um prego para ele por $300? Eu queria comprar um band-aid. Tá vendo como vocês entendem a coisa errada? Look, yesterday when I was in my shop, I raised up and the nail hit me right here in the head. It hurt. Do you want to see where it came out? Okay, Ele tá te I mostrando que o prego understand what you entrou mean. na I cabeça dele understand. aqui e tá te mostrando onde é que saiu o prego. Eu só queria Eu comprar vivi um pra band-aid. ver isso, cara. Deixa eu entrar na história da universidade, vai. Me conta um pouco como começou isso, o que vocês estão fazendo exatamente, e se de repente algum brasileiro pode estudar aí, fazer parte disso. Eu em breve, assim que acabar essa loucura, vou para aí fazer uma matéria com vocês sobre isso. Mas dá uma geral, vai, sobre esse assunto que muita gente não está nem sabendo. So how we started that, and what's the idea, what's the why we're gonna do that, and if there is, it's open to overseas students, Anybody. and things like that. Could you tell us a little bit? The whole point is to spread the knowledge from one maker to another, regardless of where you live in the world, because the more makers you have, the bigger it grows, the more excitement it stirs, so more people will come in. And since James Black made the original buoy for Jim Bowie, it's the right place to do it. And the state of Arkansas said, yes, we're going to support this. Então, essa ideia, a ideia inicial é dividir a informação.
né? Spread the knowledge, ou Yes. melhor, dividir a informação para todos. Quanto mais cuteleiros, independente do lugar que você mora, você pode vir estudar aqui. Obviamente, você vai ter que pegar o visto de estudante e tudo mais, tem todas as questões burocráticas que a faculdade não tem. Em breve, pessoal, o site da universidade terá lá a ficha de aplicação em português, tá? A gente está trabalhando nisso e em breve vai sair a ficha de inscrição dos cursos em português. Suddenly, we're going to have very soon we're going to have the Portuguese application form Yes. and on the website. Mm-hmm. E então você pode vir para cá e ter aula. Como aqui foi o lugar onde o James Black, que é o ferreiro que fez a faca para o Jim Bowie, que a faca Bowie, Mm-hmm. Okay. Faca Bowie. É a faca americana. It's the North American knife. It's the American knife. Right. Então é a faca norte-americana, é o símbolo de cutelaria norte-americano. E você pode vir para cá para aprender, não fazer not only Bowie knives. You're gonna learn knife making. That's it. Você vai aprender cutelaria, não vai aprender a fazer só facas, né? Só facas Bowies, né? Então a gente vai ter essa situação. Então os brasileiros podem vir, podem aplicar e podem vir. Normalmente são cursos de uma semana. Que podem começar de básico. O básico normalmente são 2 semanas de forja, depois tem cabos e guardas. Então vocês vão ver isso daí no site da universidade que a gente vai divulgar em breve. O Celso vai ajudar a gente a divulgar. Show de bola. Contem comigo. Contem comigo. Deixa eu agradecer aqui ao Felipe 234, o Rafael da Armadeira tá aqui, o Wilton Zenha, grande Claudião tá aqui sempre, Cláudio Zago, o Anderson Evaldi, a Eunice Borges, que é o Gabriel, né, que usa o telefone da mãe, o André Colaboni, o Demóstenes Bezerra, J. Victor, Sadi, Marcelo Rossetti, Hélio Júnior, Victor Martins, o Itamar Hoffman, Miguel Escapim, Ivan César, enfim, muita gente aqui. Eu vou tentar falar o nome de todo mundo. Vilar, eu vou fazer uma pergunta. Eu não cometeria a indiscrição, mas é uma curiosidade geral. Eu não cometeria a indiscrição de perguntar por quanto ele vende uma faca ou quanto custa uma faca dele. Mas no nível de cuteleiros que nem ele, qual uma média de preço de faca para um colecionador aqui do Brasil que quer comprar? E como é que um cara compraria uma faca dele? Ele pega encomenda, ele faz a faca e leiloa? Como é que é esse processo de venda para quem se interessar em comprar uma faca dele? Tá, eu já vou só colocar Já. Não quero ser indiscreto sobre o preço. Aí, uma situação assim. Ele talvez não seja um parâmetro de colecionismo, claro, comparando com outros cuteleiros norte-americanos, porque ele é muito especial, claro, em relação a outros. Então, pode ser que tenha essa disparidade de preços. Claro, tá? não, estou falando mas de... vai fazer a pergunta. Okay, he will not be a polite person just to come and say, hey, how much does a knife cost, or things like that. But não é problema para ele responder também o valor de faca. But, for example, if a collector in Brazil wants to have one of your knives, how can he get that? How can he gonna take orders? You're gonna take orders? Ele não pega encomendas. Are you gonna sell it? When? Where? Okay. How does it? Okay. Is it possible? Yes, it's possible. I had to quit taking orders when I was 9 years behind. Então ele parou de pegar encomendas quando ele estava 9 anos para trás, atrasado com as encomendas dele. So one of the ways now is November the 14th, as a matter of fact, is the next virtual knife show, and I'll have some there, along with a few other makers, such as Ricardo. But these knives are, enough people want them, we have to give people a number, and then we draw to see what number wins the right to purchase the knife. You draw to sell the knife. You do not draw the knife. You draw the opportunity to buy. Correct. Okay. At whatever it's priced at, yes. Então, o que acontece? Por exemplo, dia 14 de novembro, ele vai fazer um show virtual. It's not an open show. No. People need to pay a fee to be there. Correct. Então, vai ser um show virtual. E esse show virtual não é aberto. Para as pessoas precisam pagar uma
uma taxa para estar nessa condição virtual. It's gonna be around the world, it's gonna be worldwide, e vai ser para o mundo inteiro. E terão alguns cuteleiros expondo lá. How many makers? I think there's 8 makers, and we're going to limit no more than 60 buyers. Okay. And how many knives per maker? 6? No more than 6. Então vão ter 8 cuteleiros apenas e 6 facas cada cuteleiro e apenas 60 compradores. Será aberto apenas para 60 compradores. Então, como é que ele faz essa situação? Esses 60 compradores receberão um número e haverá um sorteio. Esse sorteio é para quem vai comprar a faca pelo preço que a faca tiver. Obviamente, é colocado o preço para ele, a pessoa abre o preço, ele sabe quanto que ele vai dar. Então, a pessoa dá o lance de compra. Então, assim, claro, eu dou o lance de compra e aí, se o número dele for sorteado, ele vai ser a pessoa que vai comprar. Deu para entender, Celso? Deu sim. Incrível. Isso pode ser aberto para alguém no Brasil? A gente tem, sei lá, a gente tem grandes colecionadores aqui, né? Temos. Como é que um cara daqui poderia se inscrever, participar disso? How a person from Brazil could apply for that? When follow me on the Instagram, and so they can email me at my house, and then we'll check and see if we have room and etc. But we'd welcome anybody that wants to buy a knife. My guess is there will be knives priced in that small show from maybe $400 or $500 up to $30,000. Então, a pessoa que quiser participar pode seguir o Jerry no Instagram. Lá pode private message on Instagram for the first contact. Is it possible, or email is the best one? Either way. Então, vocês podem passar. There is your email on your Instagram page? Should be. Então, deve ter o e-mail dele lá no Instagram, na página da Bill, tá, pessoal? Não vai escrever em qualquer post. Então, lá na página da Bill, vai lá e deve ter lá o e-mail dele. Passa o e-mail para ele, quem quiser ser um comprador, tá? E aí ele vai ver, a pessoa preenche lá um cadastro e tudo mais. A gente vai ver se tem espaço para mais compradores e tudo mais, porque é um negócio muito concorrido, tá, gente? Claro. E aí o que acontece? Haverão facas de $400, $500 até $35 mil, tá? Eu sou um dos cuteleiros que vai estar nesse show e haverão outros cuteleiros também lá. Eu sou mais ralé. It's about $300 for a marble or a number. And then we go from there. For each number, he gonna drop or just pay once? Just pay once, and he gets any time that he wants a knife. So it's gonna be a $300 fee to get in the show. Correct. Ok. Então vai ser uma taxa de $300 para estar dentro desses 60 compradores. E aí ele vai ter um número. Esse número, ele precisa, pelo menos dentro de uma das facas, ele precisa jogar o número dele para tentar uma compra. Claro. Ele não pode simplesmente entrar e não comprar nada. Claro. Então tem algumas regras. Claro. Incrível. Announce it with the email when the new website is open and ready to go. Então ele vai também, essas pessoas que estão sendo catalogadas, está sendo feito um website próprio só para esse show. Normalmente, pessoal, só o pessoal ficar sabendo, esse show, this is the first time virtual. I'm explaining that to the public, to the audience. So, essa é a primeira vez que está sendo feita dessa forma virtual, tá? Todos os anos, Celso, esse foi o 15º ano que foi feito físico, né? Então esses colecionadores vinham até a casa dele e aí ali são 3 dias que a gente fazia uma série de coisas, brincadeiras, fazia competição de corte, uma série de coisas, e aí no final existia o leilão de vendas, entendeu? Legal demais. Deixa eu dar um aviso rápido aqui. Nesse fim de semana a gente tem a Mostra Internacional de Cutelaria, que também será virtual. Todo ano eu faço um vídeo na mostra do nosso amigo Roger. Infelizmente esse ano, por causa da pandemia, o Fisk, inclusive o Fisk já teve várias vezes na Mostra Internacional de Cutelaria. Esse ano vai ser nesse fim de semana. Eu vou deixar todas as informações no meu Instagram também. Mas sexta-feira eu vou soltar, acho quinta ou sexta, eu vou soltar um vídeo com as facas do pessoal que está expondo e como as pessoas podem achar esse pessoal que está expondo e comprar facas também.
Infelizmente, a gente gosta de pegar na mão a faca e tal, mas esse ano vai ser um pouco diferente. Mas é legal porque isso incentiva a cutelaria nacional aqui e esses cuteleiros que estão meio isolados por causa da quarentena a venderem as suas peças. Então vou falar da Mickey muito em breve essa semana aqui, tá bom? Vou deixar lá no meu Instagram, vou deixar o link e tudo. Deixa só complementar uma coisa, o Jerry falou do Instagram dele, o Instagram dele tá aqui na tela, é Fisk Knives, tá? Eu acho que, pô, sigam o Jerry lá, porque vocês vão ver facas incríveis. Então lá, Fisk_Knives e do Vilar é R.Vilar_Knives, porque ele gosta de complicar, então ele achou um nome bem difícil para você achar, mas o link também vai estar aqui. Fala, Vilar, o que você ia falar? A gente vai ter também o painel na MIC, né, na Mostra Internacional de Cutelaria, nesse show virtual do final de semana. A gente vai ter um painel com várias entrevistas e várias coisas. Então eu vou estar como um dos juízes do Desafio Sob Fogo. Vou estar eu e Doug Marcaida. Nós vamos estar na entrevista das 2h da tarde no sábado. Se eu não tiver, vai ser 2 horas para mim aqui, talvez seja 4 horas da tarde, aí precisa ver essas questões de horários aí, porque eu não estou sabendo, né? E também, no final, no domingo, eu e o Jerry vamos fazer a finalização com o painel, e o Jerry vai estar explicando um pouco mais também, né? Vai ser uma outra live. Sunday, we're gonna have another live with Roger and his virtual show. So to close and to end the panel of interviews and things like that. Close it with a golden key. Yeah, fechar com a chave de ouro. Boa, boa. Vou até pedir pro Roger entrar aqui no chat e postar o link. Já que a gente está ao vivo, a gente pode fazer isso. Fala, Roger. Você consegue entrar no chat aqui da live e postar o link que eu não lembro o decoro, o link da Mickey, para o pessoal saber e já gravar? Faz favor. Valeu, abraço. Legal, o Roger já posta aqui. E eu também vou estar na abertura do show, fazendo uma entrevista com um cuteleiro muito especial. Acho que... Eu não lembro se agora acho que... Assim, um adolescente que está começando, mas que faz coisas muito especiais, enfim. Mas vamos voltar aqui para a história do Fisk. Como o Fisk acha que vai a profissão de cuteleiro e a produção de facas? Que caminho ele vê no mercado? Qual é o futuro das facas no mundo? Como ele acha que isso vai caminhar? How do you see the knife making is going in the world? And what do you think is the future of the knife making in the world? Because all these new situations we are facing, and what is your idea about that? It's stronger and stronger, and on one hand, you have companies making everything where you can just tear it open and you do not have to have a knife. On the other hand, things are becoming more and more remote. Everything is by video or by computer. So when someone sits there and makes something with their hands, that's going to become more and more popular, I think. I really do. Ele acha que essa situação do feito à mão vai ficar cada vez mais e mais forte, e que a cutelaria vai ficar mais forte com o passar dos anos, até porque tudo está sendo totalmente virtual e tudo está sendo feito em computador, e algumas companhias fazendo algumas coisas, algumas facas que você, né, não precisa fazer nada para nem abrir um pacote mais. Né? Mas quando as coisas forem feitas, as peças feitas manualmente e artesanalmente, ele acha que vão ter sempre um valor muito forte. Eu concordo com ele e faz todo sentido. Eu acho que o trabalho artístico em geral vai ser valorizado. E eu acho que a gente vai ter uma globalização de peças. Então, cuteleiros americanos já vendem, né? Podem vender para o mundo inteiro. Cuteleiros brasileiros vão poder vender peças para o mundo inteiro. Eu acho que isso vai valorizar, porque a gente tem moedas mais fortes, a gente tem mais colecionadores fora do Brasil. Isso vai valorizar para todo mundo, né? Essa globalização também vai ajudar nesse aspecto. Sim, vai ser muito bacana. E é importante dizer, pessoal, que o pessoal fala, eu tô aqui no fim do mundo, eu não sei o que é aquela choradeira de sempre que a gente escuta, eu tô aqui no Brasil e aqui... Pessoal, isso não muda absolutamente nada, tá? Vocês têm hoje, até o Brasil é considerado muito forte na cutelaria. Brazil is a hot market on knife making nowadays, not only for selling knives, but you have good
good knife makers that Yes. we do not consider the third ward anymore. That's correct. That is one of the hotbeds, and the way it got there is by sharing information. That's it. Como que a gente chegou nessa situação do Brasil ser tão forte hoje na cutelaria, que é divulgando a informação, divulgando a informação. Então isso começou em... Eu considero essa situação, esse marco que tornou, aí mudou o ponto dessa situação em 2001, novembro de 2001, quando o Jerry Fisk foi ao Brasil, lá ficou lá uma semana na minha oficina com 14 cuteleiros brasileiros, 15 cuteleiros brasileiros, e ele fez toda essa situação, e a partir dali a gente começou a difundir a informação. Então, se você está aprendendo cutelaria hoje, se você está aprendendo, seguindo um youtuber famoso que começou a fazer alguma coisa de cutelaria, se você olhar essa origem da onde esse cara aprendeu, porque esse cara não acordou um dia e falou assim, vou fazer faca, né? Ele pegou isso de alguém. Então, isso vem dessa situação que a gente marcou esse ponto lá em 2001, quando o Jerry foi para lá e a gente fez aquele simpósio e saímos difundindo a informação feita pelo Jerry em 2001 when he went there. Sim. For me, it was the first kick to turn the point. Você lembra que eu vi essa foto? Você lembra quem estava lá além de você? Algumas pessoas? Cara, são 15 pessoas. Se você tá? esquecer alguém, o pessoal vai chorar. Aqui, de repente vou faltar o nome de alguém, Vai mas chorar. a gente tinha o Ricardo Lala, o Icoma, o Rodrigo Esfredo, o Luciano Dornelles, o Edinho, o Pazini, o Ferrari, quem mais, cara? O Milton Hoffman, o Ivan Campos, o JB, o Edson, de Sorocaba. Quem mais? Estão faltando 2, 3 aí. That's the grandfathers of knife making. O Gasparini. Yeah, yes. E tem mais uns 2, 3 que eu vou acabar me esquecendo aqui, aí fica complicado. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá todo mundo na foto. Depois a gente posta a foto aí no Instagram. Eu lembro dessa foto. Você deve ter essa foto, enfim. Tem. Isso é legal de você postar. Puta história legal. História da cutelaria no Brasil, pô. Foi um ponto de virada importantíssimo na cutelaria do Brasil. Ponto de virada. Tem uma matéria inteira sobre isso na revista Magnum, né? Daquele ano, né? Do ano seguinte, talvez. Mas tem toda uma matéria ali que aconteceu e a gente já fez várias lives aqui. Tem uma live minha no IDTV, a gente contando como foi esse curso. Então lá no Instagram, vai lá no IDTV, tem uma live minha e do Jerry que a gente está contando como aconteceu essa situação lá. Boa, eu tô pondo seu Instagram aqui no chat pro pessoal te seguir. Posta essa foto lá, pô. Posto. Conta essa história lá, acho legal. Acho legal. Escuta. The picture of that when we started that. And I still have the T-shirt. Everyone there signed. Então, realmente ele tem na oficina dele. Quando a gente fez umas camisetas, né, para todo mundo que participou lá, tal, chamava Academia de Cutelaria e tudo mais. E aí todo mundo assinou. Ele tem essa camiseta até hoje com a assinatura de todos lá. Legal, legal. Só uma pergunta para finalizar, que vocês já estão ficando no contra-luz aí, tô vendo só uns vultos. A gente tá contra a luz, agora ficou ruim, né, cara? Como é que era a primeira oficina do Jerry que ele montou? Quais eram as ferramentas pro pessoal chorão parar de falar que não tem equipamento? Do you remember your first shop? What kind of equipment did you have there? Yes. It was a fancy one, because there is a lot of people that cry, I do not have tools, I do not have this. I had one hammer, a piece of railroad track, and 2 files. It's not a trap hammer, it's not an air hammer. It's No, just a hammer. it's a hammer. It's Okay. 8-pound sledgehammer. Então ele tinha uma marreta, uma peça de trilho de trem, 2 files, 2 files. 2 limas And a hand drill. e uma furadeira de mão. Era o que ele tinha. Tá ótimo. E hoje ele é o Jerry Fisk, ou seja, não tem desculpa, né, pessoal? Não tem. Bom, Não tem desculpa. E tem outra. Hoje o pessoal tem o que era mais importante na oficina dele, que é o conhecimento à disposição, na palma da mão deles na internet. Muito legal. Aliás, dê uma olhada lá. Já aproveita, vai acabando a live, vai seguir o Jerry lá no Instagram dele. Ele posta, além das facas, ele posta fotos da oficina, ele mostra ele fazendo facas. Escreve lá, Vim pelo Cavallini, vai.
que tenho certeza que ele vai dar uma atenção especial para vocês. Então não deixa de seguir ele lá, porque, pô, vale a pena. É um trabalho muito diferenciado, muito especial, talvez o trabalho mais especial do planeta, pelo menos na minha opinião. E, bom, já estamos chegando aqui no final. O Vilar não pôs nenhuma luz lá e deixou todo mundo no escuro. Então eu queria saber se o Jerry quer finalizar falando alguma coisa. Olha, tá dando uma bronca lá no Vilar. Ó. Do you want... Você quer que a gente vire, Celso? E aí vai ter luz? Já meio que estamos finalizando aqui, porque eu também não quero segurar o Jerry tanto tempo, mas o que ele quer dar algum recado para encerrar? Você, o vídeo é de vocês aí. Do you want to say anything for the audience? Olá, Brasil! We have trained 3 days for that. Nós treinamos 3 dias para ele falar isso. Boa. Jerry, thank you so much, my friend. I miss you a lot. I really hope to see you soon. I really want to visit you, and I will bring $300. I can't wait. Don't bring the nail. No nail. No nail. Come up. Let's go hunting. Let's go hiking. Yeah, sure. I'll do. Let this crazy year pass, and we will be together. Yes. Thank you so much, Jerry, my friend. what do you think if we try to dig just to help him? I don't know. I'm really not sure if Celso deserves that we help him. Yes. Okay, I really don't know. Okay, but what do you think? What do you think if we can dig an interview with Grady Span? Grady. Oh, that would be good if we could get one with Grady. Celso, Yes. tô pensando aqui. Yeah. Eu não sei se você... eu não sei se você merece que a gente ajude. Eu não sei se você fez lição de casa, se foi um bom menino, se você foi cedo pra cama, né? Se você... If he was a good boy, we can try to help him. But that's going to be difficult to find him when he's good. Yeah. We'll have to do it anyway. But anyway, nós vamos te ajudar de qualquer maneira. Nós vamos tentar, cara, colocar para você uma live, a gente fazer uma live aqui com o diretor de todos os parques estaduais do Arkansas, para quem quiser vir fazer turismo de hiking. Os lugares são maravilhosos. Para vocês terem uma ideia, aqui no Arkansas o lema é o estado natural. Então tem parques, tem cada lugar maravilhoso para a galera parar de ir para Flórida e Califórnia. Perfeito. Flórida, Califórnia. Florida says there's something in the middle that is Arkansas. Então vocês podem vir para cá tomar moonshine. Não. Vocês podem vir para cá. Então assim, a gente conseguir uma entrevista com o diretor de todos os parques do Arkansas, convidando o pessoal para o turismo no Arkansas, que é muito legal, cara. A gente tem de tudo aqui no Arkansas. Tem pântano, tem montanha, tem hiking, tem represas, tem coisas maravilhosas, né? E dentro de um desses parques é a escola estadual, que é dentro de um parque, né? Sim. The Stadwell Park, the school is inside a Stadwell Park. Yes. That it used to be Washington on the Civil War. Yes, exactly. I mean, it used to be the capital. Yes, the Confederate capital. Ok. Então, essa cidade, onde é a escola, era a capital confederada na Guerra Civil. Então, nós estamos dentro de um parque histórico, é onde é a escola. Sensacional, olha só. Então vamos fazer isso, e eu também quero nessa visita fazer matérias nesses parques. Eu já tive em diversos parques americanos e quero fazer os do Arkansas também. Já vou fazer uma matéria em cada parque e assim fica tudo em casa. Eu cometi um erro aqui no Instagram do Fisk, tá? Fisk Knives, não tem o primeiro I, é Fisk, F-I-S-K, underline, K-N-I-V-E-S, tá, pessoal? Knives. Me chamaram a atenção aqui que eu digitei errado, pus um I a mais. Mas aqui embaixo, no crawl, que são essas letrinhas passando, está o Instagram correto do Fisk. Quero pedir desculpa pela luz, culpa total do Vilar, que deixou os caras no contraluz, que eles são feios, e o Vilar hoje estava, pela primeira vez, o Vilar estava sem maquiagem, depois do... Não, hoje eu estava com maquiagem, por isso que vocês conseguiram me suportar. Tá bom, meu velho, segura aí, eu vou me despedir do pessoal aqui e fala com vocês fora do ar, tá bom? Um abraço. Obrigado. Okay, See you, Jerry. Thank you.
Fechar aqui. Pessoal, deixa eu falar com vocês aqui então. Tivemos uma live maravilhosa, histórica com o Jerry Fisk. Vocês não fazem ideia da importância desse cara no mundo da cutelaria. E como vocês puderam ver, além de um artista monumental, é uma pessoa muito simples, maravilhosa e muito acessível aí. Então, sigam ele lá no Instagram, que vale a pena, tá bom? Não deixe de seguir o Vilar também. Escreve lá no Jerry Fisk que eu vim pelo Cavallini, que ele vai ficar feliz, tá bom? Gente, muito obrigado pela live aí. Pela participação na live. Quero agradecer todos os meus patrocinadores, a Invictus, a Croster, a Spot, a Loja Marte. Muito obrigado por patrocinar. Quero agradecer a todos os membros do canal. Não parece, mas vocês ajudam muito. Eu estou tentando responder todo mundo aqui da melhor maneira possível, tá bom? Se você não é membro, considere tornar-se membro aí. E a gente está numa reta final aí para 1 milhão de inscritos. Então, quem puder divulgar o canal aí, também agradeço. Vamos ver se a gente consegue bater 1 milhão ainda esse ano, certo? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Fui.